E aos 18 anos do rei Josias, foi que enviou o rei a Safã filho de Azalias, filho de Mesulão, escriba, à casa do Senhor, dizendo: Vai a Ilquias, sumo sacerdote, dize-lhe que recolha o dinheiro que se pôs na casa do Senhor, que juntaram do povo os guardiões da porta, e que o ponham em mãos dos que fazem a obra, que tem cargo da casa do Senhor, e que o entreguem aos que fazem a obra da casa do Senhor, para reparar as fendas da casa, aos carpinteiros, aos mestres e pedreiros, para comprar madeira e pedra lavrada para reparar a casa, e que não se lhes conte o dinheiro cujo manejo se lhes confiar, porque eles procedem com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias a Safã escriba: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e leu. Vindo logo Safã escriba ao rei, deu ao rei a resposta, e disse: Teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo, e o entregaram em poder dos que fazem a obra, que tem cargo da casa do Senhor. Também Safã escriba declarou ao rei, dizendo: Ilquias o sacerdote me deu um livro, e leu o Safã diante do rei. E quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas roupas. Logo mandou o rei a Ilquias o sacerdote, e a Aicã filho de Safã, e a Acbor filho de Micaías, e a Safã escriba, e a Asaías servo do rei, dizendo: Ide, e perguntai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande ira do Senhor é a que foi acesa contra nós, porquanto nossos pais não escutaram as palavras deste livro, para fazer conforme tudo que nos foi escrito. Então foi Ilquias o sacerdote, e Aicã e Acbor e Safã e Asaías, a Ulda profetisa, mulher de Salum filho de Tikvá filho de Arás, guarda das vestiduras, a qual morava em Jerusalém na segunda parte da cidade, e falaram com ela. E ela lhes disse: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim disse o Senhor: Eis que eu trago mal sobre este lugar, e sobre os que nele moram, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram, e queimaram incenso a deuses alheios, provocando-me a ir em toda a obra de suas mãos, e meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Mas ao rei de Judá que vos enviou para que perguntasseis ao Senhor, direis assim: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel, porquanto ouviste as palavras do livro, e teu coração se enterneceu, e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu pronunciei contra este lugar e contra seus moradores, que viriam a ser assolados e malditos, e rasgaste tuas vestes, e choraste em minha presença, também eu te ouvi, diz o Senhor. Portanto, eis que eu te recolherei com teus pais, e tu serás recolhido a teu sepulcro em paz, e não verão teus olhos todo o mal que eu trago sobre este lugar. E eles deram ao rei a resposta. Então o rei enviou aviso, e juntaram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu o rei à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e com todos os moradores de Jerusalém, com os sacerdotes e profetas e com todo o povo, desde o menor até o maior, e leu, ouvindo eles, todas as palavras do livro do pacto que havia sido achado na casa do Senhor. E pondo-se o rei em pé junto à coluna, fez aliança diante do Senhor, de que seguiriam o Senhor, e guardariam seus mandamentos, e seus testemunhos, e seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, e que cumpririam as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo confirmou o pacto. Então mandou o rei ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes de segunda ordem, e aos guardiões da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que haviam sido feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu, e queimou-os fora de Jerusalém no campo de Cedron, e fez levar as cinzas deles a Betel, e tirou aos sacerdotes pagãos, que haviam posto os reis de Judá para que queimassem incenso nos altos nas cidades de Judá, e nos arredores de Jerusalém, e também aos que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e às constelações, e a todo o exército do céu. Fez também tirar o bosque fora da casa do Senhor, fora de Jerusalém, ao ribeiro de Cedron, e queimou no ribeiro de Cedron, e tornou-o em pó, e lançou o pó dele sobre os sepulcros dos filhos do povo. Além disso derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, nas quais teciam as mulheres tendas para o bosque, e fez vir todos os sacerdotes das cidades de Judá, e profanou os altos de onde os sacerdotes queimavam incenso, desde Gibeá até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, que estavam à esquerda da porta da cidade. Porém os sacerdotes dos altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem levedura entre seus irmãos. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício ao Moloque. Tirou também os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado ao sol à entrada do templo do Senhor, junto à câmara de Natameleque eunuco, a qual ficava nos recintos, e queimou ao fogo os carros do sol. Derrubou também o rei os altares que estavam sobre o terraço da sala de Acais, que os reis de Judá haviam feito, e os altares que havia feito Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e dali correu e lançou o pó no ribeiro de Cedron. Também profanou o rei os altos que estavam diante de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão rei de Israel havia edificado a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Camus a abominação de Moabe, e a Milcom a abominação dos filhos de Amon, e quebrou as estátuas, e arrancou os bosques, e encheu o lugar deles de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto que havia feito Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel, aquele altar e o alto destruiu, e queimou o alto, e o tornou em pó, e pôs fogo ao bosque. E voltou-se Josias, e vendo os sepulcros que estavam ali no monte, enviou e tirou os ossos dos sepulcros, e queimou-os sobre o altar para contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor
Senhor que havia profetizado o homem de Deus, o qual havia anunciado estes negócios. E depois disse: Que monumento é este que vejo? E os da cidade lhe responderam: Este é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá, e profetizou estas coisas que tu fizeste sobre o altar de Betel. E ele disse: Deixai-o, ninguém mova seus ossos. E assim foram preservados seus ossos, e os ossos do profeta que havia vindo de Samaria. E todas as casas dos altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais haviam feito os reis de Israel para provocar a ira, tirou-as também Josias, e fez delas como havia feito em Betel. Também matou sobre os altares a todos os sacerdotes dos altos que ali estavam, e queimou sobre eles ossos de homens, e voltou-se a Jerusalém. Então mandou o rei a todo o povo, dizendo: Fazei a Páscoa ao Senhor vosso Deus, conforme o que está escrito no livro desta aliança. Não foi feita tal Páscoa desde os tempos dos juízes que governaram a Israel, nem em todos os tempos dos reis de Israel, e dos reis de Judá. Aos 18 anos do rei Josias foi feita aquela Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Também expulsou Josias os necromantes, adivinhos, e ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Não houve tal rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme a toda a lei de Moisés, nem depois dele nasceu outro tal. Com tudo isso, o Senhor não se desviou do ardor de sua grande ira, com que se havia incendido sua ira contra Judá, por todas as provocações com que Manassés lhe havia irritado. E disse o Senhor: Também tirarei de minha presença a Judá, como tirei Israel, e abominarei a esta cidade que havia escolhido, a Jerusalém, e a casa da qual havia o dito: Meu nome será ali. Os demais dos feitos de Josias, e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias Faraó Neco, rei do Egito, subiu contra o rei da Assíria ao rio Eufrates, e saiu contra ele o rei Josias. Mas aquele, assim que lhe viu, o matou em Megido, e seus servos o puseram em um carro, e trouxeram-no morto de Megido a Jerusalém, e sepultaram-no em seu sepulcro. Então o povo da terra tomou a Jeoacás filho de Josias, e ungiram-lhe e puseram-no por rei em lugar de seu pai. E Paulo, estando perto de entrar na área fortificada, disse ao comandante: É permitido a mim te falar alguma coisa? E ele disse: Tu sabes grego? Por acaso não és tu aquele egípcio, que antes destes dias tinha levantado uma rebelião, e levou ao deserto 4.000 homens assassinos? Mas Paulo lhe disse: Na verdade eu sou um homem judeu de Tarso, cidade de não pouca importância da Cilícia, mas eu te rogo para que tu me permitas falar ao povo. E tendo-lhe permitido, Paulo pôs-se de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo, e tendo havido grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Homens, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa para convosco. E tendo ouvido que ele lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda mais silêncio. E ele disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, ensinado ao mais correto modo da lei paterna e zeloso de Deus, assim como todos vós sois hoje. Eu, que persegui este caminho até a morte, atando tanto a homens como a mulheres, e os entregando a prisões. Assim como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, dos quais eu, tendo tomado cartas para os irmãos, fui a Damasco para que os que estivessem ali, eu também os trouxesse amarrados a Jerusalém, para que fossem castigados. Mas aconteceu que, estando eu no caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Eu caí ao chão, e ouvi uma voz, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo verdadeiramente viram a luz, e ficaram muito atemorizados, mas eles não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, e vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que te é ordenado fazer. E quando eu não conseguia ver, por causa da glória daquela luz, eu fui levado pela mão dos que estavam comigo, e assim cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem devoto conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam ali, tendo vindo até mim, e ficando diante de mim, ele me disse: Irmão Saulo, recupere a vista. E naquela mesma hora eu pude vê-lo. E ele disse: O Deus de nossos pais te predeterminou para que tu conheças a vontade dele, e vejas aquele justo, e tu ouças a voz de sua boca, porque tu serás testemunha dele para com todas as pessoas, daquilo que tens visto e ouvido. E agora, por que estás parado? Levanta-te, e sê batizado, e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Os bens do rico são como uma cidade fortificada, e como um muro alto em sua imaginação. Antes da ruína o coração humano é orgulhoso, e antes da honra vem a humildade.